o Imob TV. Oferecimento: Casa do Serralheiro, Preferita Paisagismo e Imobiliária Conquista. Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de ótimas notícias, Imob TV, transmitido pela TV Sim, canal 16.1 para todo o Espírito Santo. Hoje eu recebo o jovem engenheiro Júnior Winter, de Colatina, ele que tem utilizado metodologias inovadoras no processo da construção civil. Antes de falar com o Júnior, eu vou lembrar vocês do Jornal Imobiliário. Essa semana está circulando no Espírito Santo, 9 municípios capixabas, o Jornal Imobiliário, né? E ele traz uma matéria de capa muito interessante, que é a utilização, né, o impacto do dataísmo no mercado imobiliário, com Michel Vasconcelos, ele que é antropólogo, especialista na construção de dados e leitura dos dados, né, e a avaliação também para que você, construtor, profissional da construção civil, possa tomar as suas decisões pautadas em dados. Agora vamos ao programa de hoje, ao entrevistado de hoje. Eu recebo aqui o Júnior Winter, de Colatina, 34 anos, fundador da Fatorial Engenharia. Seja muito bem-vindo, Júnior. Obrigado. O Júnior, que é de Colatina e atua já em algumas cidades capixabas. Júnior, você é engenheiro civil, né? E você tem utilizado metodologias que o mercado brasileiro já usa há algum tempo, mas pouco exploradas aqui na nossa região. Conta um pouco aí da sua escolha pela engenharia civil, como que você se apaixonou pela engenharia civil e, principalmente, por que você tem usado metodologias inovadoras pouco usadas aqui na nossa região? Tá. Eu comecei a fazer engenharia química, né, e não me adaptei à área, devido a estar voltado a áreas industriais. De repente, minha mãe contratou um arquiteta, começou a passar por uma reforma lá em casa, e eu gostei da área de reforma ali, ter contato com o arquiteto. Aí, sem avisar minha mãe, fui e fiz a prova no Cefet, né, Técnico Edificações. E desde que eu comecei o Cefet, montei um plano de carreira, passar por todas as áreas da engenharia, né, para poder adquirir conhecimento e não fazer carreira, né, em empresa. Então eu peguei e comecei a passar pela área trabalhei na Secretaria de Obras de Colatina, trabalhei com irrigação, trabalhei na Santa Maria, que é a parte de energia, né? Lá de Colatina. Depois trabalhei na construção do complexo penitenciário de Amarelos, ali entre Vila Velha e Guarapari, onde eu tive experiência em metodologias americanas de obras tilt-up, que nada mais é do que você produzir peças pré-moldadas e montar, né, e encaixar elas. Era mais logística do que propriamente construção de fato, né? Então eu comecei a ver ali, era o boom da construção civil na época, passei por estradas e rodovias, né? Então eu era técnico de edificações e era responsável pela obra como se fosse um engenheiro, porque os engenheiros, eles passeavam, viajavam, chegavam tarde na obra e a gente respondia pela obra. Então eu falei assim, poxa, por que eu estou respondendo como engenheiro, não ganho como engenheiro? Então comecei a juntar dinheiro para poder fazer engenharia civil. E foi aí que o ProUni me ligou e falou assim, olha, você ganhou uma bolsa de 100%, olha que através bacana. da sua prova do Enem, você ganhou uma bolsa de 100% para poder fazer engenharia civil. E você cursou na UFES engenharia civil? Cursei na Multivix, antigamente era Univem, né, em Nova Venécia, e lá eu tive que passar por outras áreas, porque até então, Robertinho, a construção civil lá era muito aquele negócio de pedreiro, mestre de obra que tomava conta de obra, não existia técnico em edificações, né? Então, eu acabei tendo que me adaptar à área. Precisava de comer, precisava de... Claro, claro. Então, agora, Júnior, você com 34 anos tem uma vasta experiência, né? Muito novo, uma grande experiência. A Fatorial tem 6 anos de mercado, né? Já tem 27 mil metros quadrados de projetos, não é isso? Essa bagagem que você trouxe lá da sua carreira técnica, né, contribuiu aqui nessa evolução de projetos? Sim, exatamente. Porque, assim, eu peguei tudo que eu vi de bom e de ruim que tinha no mercado, né, e voltei isso para dentro me formei, falei assim, gente, eu não quero fazer a mesma coisa de sempre, eu não quero entrar numa empresa que não tenha voz ativa para poder tentar mudar, né? Então, eu acabei criando a empresa justamente para poder buscar inovações, sustentabilidade e fazer com que o dinheiro das pessoas valesse a pena.
ela estivesse comprando o sonho da casa dela e não um pesadelo, né? Porque eu já tinha ido em várias casas fazer análise técnica, né? Uma área da cozinha todinha afundou, né? Trincas incomensuráveis por causa de problemas estruturais, né? Isso que você está falando é muito importante. Você que está nos assistindo aí, é fundamental ter o auxílio de um profissional, arquiteto, engenheiro, quando você for fazer uma reforma ou construir sua casa. Hoje não é inadmissível você fazer qualquer coisa da construção civil sem o apoio de um profissional. Tá? Então fica aqui a dica do Imob TV para você, não caia nessa tentação de fazer isso para economizar, porque é uma economia que sai caro depois. Sim. Desculpa te interromper, mas eu precisava falar isso para reforçar, né, o valor do profissional de arquitetura e de engenharia. Geralmente eles sempre buscam a gente depois de ter o problema, depois que né? aconteceu. Eu recebi aqui o Jorge Silva, presidente do CREA, ele comentou sobre isso. Exatamente, e sempre depois sai muito mais caro, né, do que você contratar antes. As pessoas não conseguem enxergar o valor, elas só veem que está gastando dinheiro mais no profissional, mas não consegue enxergar o produto final. Só enxerga depois que dá o problema e pensa assim, poxa, por que eu não contratei antes? Só que aí já é tarde, né? Tarde demais. Agora, Júnior, a gente estava conversando aqui antes da gente começar a gravar e você me falou que você utiliza a metodologia BIM. Eu queria que você explicasse o que é essa metodologia para o nosso telespectador. Vamos lá. A metodologia BIM está sendo muito difundido atualmente. Todo mundo fala de BIM, mas o BIM não é um software, o BIM não é uma pessoa que trabalha com um software BIM. A pessoa pode ter um software e não trabalhar em BIM, né? Então o BIM nada mais é do que uma metodologia, né? Você pode ter um software, mas não trabalhar, mas se você implanta a metodologia, você consegue trabalhar até no AutoCAD, que é uma planta 2D, né? Então o que é o BIM? É uma construção virtual de fato. É você inserir informações dentro de uma construção, né, que é virtual, e automaticamente você consegue passá-la para o mundo real com todas aquelas informações que você inseriu. Você clicou numa parede, você sabe exatamente todas aquelas informações que tem de insumo, tempo de execução, quantas pessoas estão empregadas na construção daquela parede, né? Então, automaticamente você tem um custo aí reduzido de 15% no custo total da obra. Estou falando, se for uma obra de 100 mil, você economiza 15 mil. Se uma obra for 1 milhão, você economiza 150 mil, né? A metodologia BIM, ela também auxilia na confecção do orçamento da obra, né? Porque se você, como você falou, você clica numa parede, você vê todos os materiais que estão empregados ali, o custo dela, se você achou que aquela parede está inviável, por exemplo, você pode mudar o revestimento, você pode mudar a forma construtiva dela, é isso? Exatamente. Ele ajuda exatamente nas tomadas de decisões, até porque na construção virtual é muito mais fácil, mais barato você quebrar ali e fazer de novo, do que no mundo real, né? Então ele te permite até tomadas de decisões. E todo mundo acha que é algo inovador, né? A metodologia BIM, ela vem desde 1970. Foi a primeira vez que se ouviu o termo, né? Só que não tinha tecnologia na época. A primeira vez que foi empregado foi em 1994, quando começou-se a ter tecnologias. E por que é pouco difundido exatamente no mercado imobiliário multifamiliar, né? Ou unifamiliar, de pequeno porte? Porque antes era caro, era muito caro e só as grandes construtoras tinham acesso, né? Então assim, acabou-se ficando um produto apenas para eles. Hoje está sendo mais difundido devido ao decreto, né? Elaborado pelo Michel Temer, né? Assinado pelo Michel Temer, obrigando a União a utilizar a metodologia BIM. E a metodologia BIM, Robertinho e telespectador, não é só para projetos, tá? Ele está introduzido em toda a cadeia da construção civil, né? Toda a cadeia da engenharia mecânica, toda a cadeia da engenharia elétrica. Ou seja, você começa a introduzir o BIM no planejamento, projeto, usabilidade, manutenabilidade daquela edificação e até no ciclo final dela, que é a parte de demolição. Então você consegue introduzir o BIM em toda a área. A nossa empresa só consegue introduzir o BIM na parte de planejamento, projeto e construção, tá? Só para você ter uma ideia. E o BIM são vários Ds, tá? 3D, 5D, 7D. Na pós que eu fiz de metodologia BIM, foi a primeira do estado do Espírito Santo, a gente só viu até o 7D. Nos Estados Unidos já se fala até 24D, só para você ter uma ideia. Bem evoluído, né? É, muito evoluído. Agora, Júnior, o que te levou a
a buscar essa metodologia, essa inovação? Você sentiu lá na sua experiência técnica, né, lá nas estradas, lá no presídio que você construiu de uma forma diferente, você percebeu ali que era fundamental ter a tecnologia lado a lado da construção civil? Sim, porque assim, Robertinho, passei pela Petrobras, por exemplo. A Petrobras é uma mega empresa, né? Só que também é um funil de dinheiro que vai embora, né? É um quebra e faz de novo, né? A gente tem um exemplo aqui em Regência, né? Um empreendimento enorme, parado, né? Então, assim, o que eu vi, quando você pega, faz o planejamento, né? Exatamente, consegue viabilizar todo o empreendimento, analisa todos os riscos e erros que ele pode trazer. Você corrige isso em projeto e depois você constrói sem tomada de decisão nenhuma na hora de construção, porque isso tudo foi feito em projeto. Você tem uma obra que corre muito mais rápida, em menor custo e menor índice de erro. Então, o quebrar e fazer de novo não existe mais com a metodologia bem aplicada. Tá? Então, assim, foi exatamente isso. Como a gente tem uma pegada muito forte na sustentabilidade, né? Então, assim, como que eu vou fazer sustentabilidade? Eu vou ficar fazendo reaproveitamento de água pluvial? Vou fazer biodigestor? Vou fazer energia solar? Por que não empregar em algo mais profundo, que é onde a construção civil é o gargalo de maior número de recursos naturais no mundo, né? Então, a partir do momento que você começa a planejar eficaz, né? Ter um planejamento eficaz, e você não ter aquele quebra e faz de novo, onde você desperdiça material e consome mais material, ali a gente já está empregando a sustentabilidade na raiz, né? O que você faz depois é quando você vai usar a casa, mas enquanto você está construindo... É o modelo, é a metodologia construtiva sustentável. O nome é esse, o nome técnico é esse, não é isso? Exatamente. E é para uma empresa Arx, né? Mas... Você então já planeja até a usabilidade da casa, o uso da casa. Então, quando você está construindo lá, você já está pensando no uso de energia solar, você já está pensando na reutilização de água de chuva, você já está pensando de uma forma mais ampla. Só que esse aí é a ponta final. É isso. Né? Quando você usa a metodologia construtiva sustentável, você está usando essa sustentabilidade no modelo construtivo. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, a lajota, o cimento, o bloco de concreto, tudo é recurso natural. Exatamente. Não é isso? E é aquele negócio, né? Por exemplo, não sei se você já viu descarregar um caminhão de lajota, já. Né? Quase 2 dias, um dia descarregando, e depois que a pessoa termina de descarregar, você coloca ali 10, 15% foi jogado fora só no descarregamento, né? Que quebra, né? Acaba desperdiçando. Exatamente. Né? E aquilo ali bate chuva, leva para as redes pluviais e vai entulhando aquilo, né? Ô Júnior, a gente vai para um rápido intervalo, você não saia daí, que no segundo bloco nós vamos falar de projeto pré-paradigma. Você vai entender e descobrir, assim como eu descobri aqui com o Júnior, o que é um projeto pré-paradigma. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta e hoje eu recebo o jovem engenheiro Júnior Winter de Colatina. Ele que há 6 anos fundou a Fatorial Engenharia e tem trabalhado na inovação da construção civil. Júnior, a gente estava falando no final do primeiro bloco sobre projeto pré-paradigma. Eu queria que você explicasse para a gente o que é esse projeto. Pois bem, vamos lá. Antes a gente estava pensando em entregar a casa 100% sustentável, né? Com energia fotovoltaica, reaproveitamento de água pluvial, biodigestor. E através de um grupo que eu participo em Colatina, eu tive a oportunidade de conversar com o Rafael, né? Um jovem brilhante, né? Que conseguiu alcançar seu lugar ao sol, né? E ele falou assim, num jantar, ele falou assim: Júnior, já que tá difícil de você fazer, né, o projeto Paradigma, né? Por que você não faz ele semi, né? Quebra alguns itens ali, introduz no mercado e depois você lança realmente o que você quer, trabalha a população. Aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia e eu sentei e comecei a trabalhar de novo. E esse é um projeto antigo, Robertinho. Ele já vem, já desde quando eu abri a empresa, minha ideia era fazer casas sustentáveis, né? E eu nunca consegui vender a casa sustentável. Porque todo mundo fica pensando que o sustentável é caro, e por isso que veio o nome
paradigma, né? Era justamente para vir quebrar o paradigma das pessoas que o sustentável é caro. Elas só conseguem enxergar o valor inicial, elas não conseguem enxergar o valor quando elas vão morar nas casas, né? E a economia que é feita posterior, né? Exatamente, e na qualidade de vida. A pessoa ela usa menos médico, usa menos medicamentos, né? Ela aumenta a qualidade de vida, de fato. Então eu vim para o pré-paradigma, que é exatamente não entregar uma casa com biodigestor, com reaproveitamento de água, nada disso. A gente está introduzindo a metodologia construtiva sustentável, né? E também energia fotovoltaica. Então a gente entrega a casa já com essa metodologia construtiva sustentável e com a energia fotovoltaica, que exatamente já é o nosso pré-paradigma, para depois a gente entrar no mercado com um paradigma. Entendi, muito bacana isso, inovador. Eu acho que vocês mereciam até um prêmio por estar atuando e militando. Aí eu vou usar esse termo aí, porque não é fácil, é difícil, porque o mercado, o modelo mental ainda é tradicional e, de fato, é muito difícil você implementar inovações como essa no mercado. Agora, Júnior, você está fazendo uma casa modelo, né? Você vai fazer uma casa modelo física lá em Colatina e você também tem a casa modelo virtual, não é isso? Exatamente. Então, o que nada mais é a casa modelo, né? A casa modelo, a gente aparece ali a parte da fachada, né? A gente passa pela lateral dela ali, e depois a área gourmet, piscina. Então, o que é a casa modelo? É mostrar exatamente o que o nosso produto pré-paradigma ele pode oferecer às pessoas, né? Então, ela vai ser um protótipo, e a partir dela nós vamos vender outras casas. Então, nós temos 5 modelos, 5 tipologias, né? E entre essas 5 tipologias, cada uma tem a sua peculiaridade, e cada uma também é destinada a um público-alvo. Lembra quando você você fica interessado num carro e entra no site e começa lá, monte o seu carro? Nada mais é do que, a partir dessa casa modelo, a pessoa vai verificar o que ela tem de interesse, o que ela gostou, ela vai no site ou vai procurar os corretores, né, que tiverem parceria com a gente, ou vai buscar a nossa equipe técnica e vai mostrar, olha, eu quero ter uma casa com garagem, eu quero ter uma casa com garagem área gourmet, eu quero ter uma casa com garagem área gourmet e piscina. Isso em todas as tipologias. E ela vai variar em padrão basic, padrão standard e padrão elite, tá? Então ela vai escolher ali qual que ela quer. Então nada mais é do que ela pode comprar o sonho dela, o que cabe no bolso dela, e ela ter todos os projetos depois para fazer tranquilamente por conta dela ou contratar uma construtora, porque, Robertinho, se ela optar pela casa e garagem, ela não tem dinheiro para comprar com área gourmet e piscina, ela vai receber o projeto completo. Depois ela pode fazer posterior. Ela pode fazer posterior. Então, a gente está introduzindo o sonho dentro do patamar financeiro que ela tem. Ela não vai ficar sem querer, ela não vai ficar sem ter o que ela quer, entendeu? Ela pode fazer depois. E você atende todo o Espírito Santo, né? A casa vai estar em Colatina, né? A pessoa pode ir lá em Colatina, entender o modelo construtivo, né? Fazer lá, colocar os acessórios que ela quer, e você pode construir em Linhares, por exemplo. Exatamente. Basicamente é isso, né? O nosso raio de atuação que a gente definiu é 300 quilômetros de raio, né? Então, ao sul a gente chega até Cachoeira de Itapemirim, ao norte até Teixeira de Freitas, e ao leste ali até Governador Valadares, Belo Horizonte. Nada impede, Robertinho, da gente ultrapassar essa fronteira de 300 quilômetros. O que a gente estudou como patamar de 300 quilômetros foi a questão de mobilidade e desmobilização. Logística de obra, né? Porque a partir do momento quando eu parto para um quilômetro muito alto, acaba inviabilizando um pouco o valor para aquela pessoa. Mas ela pode querer ter ou ter mais edificações ser construídas naquela região e dilui-se o custo, né? Então, nada mais é do que a gente consegue estar abraçando, ajustando. Você falou sobre aumento do custo, né, a logística. Como é que foi a alta dos insumos lá, do material de construção lá qual foi o impacto que isso deu lá na consultora? Então, antigamente você tinha um contrato que você firmava com os clientes, que você tinha um reajuste anual, um reajuste semestral. Hoje é muito difícil de você introduzir na cabeça do seu cliente um reajuste semanal ou um reajuste mensal, né? Porque, assim, essa metodologia construtiva, ela teve um aumento grande devido à questão dos insumos, né? O mercado ficou muito tempo sem, né? Então, assim,
mesmo ela tendo esse aumento, ainda assim eu tive uma economia enorme, fazendo a construção virtual da casa modelo, né? Casa modelo a gente construiu ela virtualmente para depois agora passar para o mundo real. A gente vai iniciar a obra no início de fevereiro. Então, só para você ter uma ideia, em termos de estudo de insumos, com a alvenaria, ela estava dando um valor de 346 mil. Né? Ela estava andando no pico de obra, 8 pessoas trabalhando. E era 11 meses de obra. Agora, pense isso para um cliente com 11 meses de reajuste. Né? Então, com a casa modelo construído nessa metodologia construtiva sustentável que se chama ARCS, e é da nossa terra aqui, ela é capixaba, porém a tecnologia é canadense. E ela já existe no mercado há 45 anos. Então, mesmo utilizando ela, eu caio o meu custo para 245 mil. É significativa a queda. Muito. Com 3 pessoas trabalhando no pico da obra, com 5 meses de obra. Né? Então, olha só, eu saio de 11 meses de reajuste para passar para 5 meses de reajuste. Né? Então, você consegue diminuir os riscos. Isso é bom para a construtora, é bom para o cliente que também recebe seu produto antes, não tem muito impacto aí do aumento do material. Exatamente. É bom para todo mundo. E ele consegue entrar morando muito mais rápido. Né? Muito mais rápido. E numa casa com tratamento térmico, tratamento acústico, não passa por aqueles problemas patológicos igual trinca, mofo, bolor, infiltrações. Agora explica pra gente o seguinte, você estava me falando aqui no intervalo que você não usa lajota, reboco. Qual o material que você usa para construir, para fazer as paredes das casas que vocês constroem? Então, essa metodologia ARCS, né, ela é em EPS. Ela é vamos pensar em isopor, né? Qual que é a diferença dela para um isopor? Isso se chama EPS, tá? O isopor, ele é inflamado por gás natural. Então, quando você pega e coloca fogo, ele inflama e emite gás tóxico. O que aconteceu lá no Boate Kisses, fora outros produtos inflamáveis que tinha lá e tóxicos, né? E o isopor era um deles, né? Agora esse, ele é o EPS, ele é inflado por ar quente. Basicamente isso, tá? Sendo muito curto e grosso, por ar quente. Então, quando você coloca fogo e tira o fogo, ele apaga automaticamente. Ele não é extinguível, ele é autoextinguível. Ele não emite gás tóxico. E a gente trabalha... E é leve também, né? É extremamente leve, tá? Depois eu vou estar passando um estudo, se você tiver interesse em colocar no jornal, claro. Um estudo que a gente fez de estrutural, né? Introduzindo ele e a alvenaria. A gente eliminou 2 pilares, foi uma obra muito mais leve. Então economiza, né? Utilizando o BIM, então, que é a tecnologia lá, que é a metodologia que você usa para reduzir custo, e agregando aí o modelo construtivo, então tem uma economia muito significativa maior na obra. As pessoas às vezes têm um pouco de preconceito em relação assim, vou fazer a minha parede da minha casa de isopor, né? São tecnologias testadas, comprovadas, então você tem o ganho termoacústico, não é isso? E essas casas são homologadas, o modelo construtivo é homologado pelos bancos, pela Caixa Econômica, por exemplo, para fazer um financiamento? Sim. Vale salientar que se a pessoa buscar lá, ela vai buscar na internet EPS, né, construções EPS, ela vai achar uma gama, assim como eu achei há 7 anos atrás. Busquei Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso. Então, assim, vai encontrar uma gama. Só que, assim, hoje, a única que é normatizada pela ABNT, certificada, é a ARCS. Nenhuma metodologia em EPS, eles podem falar que eles são certificados internacionalmente. Não vale de nada se não é certificado nas normas brasileiras. Só para eu entender, a ARCS fabrica o EPS, fabrica o que você utiliza lá na sua obra? A ARCS é detentora da tecnologia. Eles terceirizam uma indústria para poder produzir para eles. Né? E eles ficam aqui no Espírito Santo. Muito bacana. Eles têm também uma unidade em São Paulo, onde a gente também fabrica. Né? E hoje eles estão estudando possíveis ampliações ao longo do Brasil, para poder justamente diminuir esse custo operacional, né, e logístico de um pessoal lá do Amazonas querer. Entendi. Né? Fica aqui o nosso convite aí para o pessoal da ARCS, a Capixaba ARCS, para vir aqui no programa falar um pouco dessa inovadora tecnologia que é inovadora, mas já tem quase 40 anos de existência, né? Infelizmente o Brasil tudo é inovador, já existe há 40 anos, 50 anos fora. Verdade. Júnior, a gente está caminhando para o final do nosso programa, passa muito rápido, um papo super agradável. Você é nosso convidado eterno para vir aqui no programa, né? Trazer as informações, trazer mais novidades. Né? E a gente tem um hábito aqui no programa, Júnior, de pedir uma mensagem de otimismo. Nós somos o programa de boas notícias. Sim. Então, eu queria que você deixasse aí uma mensagem de otimismo para o Espírito Santo. Vamos lá.
aquelas pessoas que tendem a nunca mudar, elas nunca vão inovar. E a gente não consegue chegar onde a gente está hoje. Tá? Nada mais do que se você não enfrentar e buscar algo diferente, a gente não tem isso que a gente tem hoje, né? Verdade. Então, gente, pense bem quando tomarem a decisão, é o sonho de vocês, é o dinheiro de vocês, tá? Não vá sempre pela pessoa, quanto que você cobra por metro quadrado. A pessoa não tem um projeto, como que ela vai falar que cobra por metro quadrado? Busque pessoas que buscam todos os projetos, construa com todos os projetos. O arquitetônico legal, ele só serve para a prefeitura, ele não serve para construir. É o seu sonho que você está empregando. Então, contrate um profissional, contrate um escritório de arquitetura, de engenharia, porque você está investindo, você está jogando dinheiro fora, caso você não faz isso. É o seu sonho, não é isso? Exatamente, é o seu sonho. Então é realizar o seu sonho com profissionalismo. Exatamente. Júnior, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa, obrigado pelo seu time ter contribuído aí, enviando o material que a Carlinha colocou aqui na tela pra gente. Parabéns pela inovação, pela animação que você tem no mercado imobiliário, isso cativa, isso nos motiva também, parabéns, um abraço lá para o pessoal do Líderes do Futuro, lá de Colatina também, o Dante, lá do Hotel Ibis, manda um abraço fraterno para a turma toda lá, tá bom? Pode deixar, muito obrigado, Robertinho. Você pode rever esse programa no nosso portal imobtv.com.br e você também pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast, é só acessar lá no Spotify ou no Deezer por Housecast. Tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Você assistiu o Imob TV. Oferecimento: Casa do Serralheiro, Preferita Paisagismo e Imobiliária Conquista.